Olá, espero que todos estejam bem. Vamos agora continuar, a segunda parte dos verbos. Então, nessa parte nós veremos o modo indicativo. Como eu já havia explicado anteriormente, o modo indicativo refere-se à certeza. Então, tudo aquilo que realmente aconteceu, irá acontecer, tá? Ou acontece. Dentro do modo indicativo, temos o presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. É claro que todos esses tempos verbais, em relação aos verbos, eles são flexionados por número e pessoa, tá? As pessoas do discurso. Então, quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, Então, esses pronomes pessoais que de alguma forma substituem o substantivo, tá? Então, presente do indicativo. O que é o presente do indicativo? Presente do indicativo é uma ação que ocorre normalmente. Então, eu ando, eu canto, eu danço, Eu bebo, eu parto, tá? Então, tudo aquilo que realmente acontece nesse determinado tempo, que é o tempo presente, tá? Agora, pretérito perfeito. Por que ele é chamado de pretérito perfeito? Pretérito significa passado. Um passado perfeito, que seria um passado perfeito? Aquele que realmente ocorreu e terminou, tá? Então, o pretérito perfeito é uma ação passada, uma ação que ocorreu em determinado tempo no passado, tá? Então, eu viajei ontem, eu pulei corda, eu brinquei, tá? Então, são ações que ocorreram em um determinado momento no passado, mas que se encerraram, ou seja, não tem volta, tá? Rasguei o livro, passado, o livro não vai voltar, Então, é um passado que já se encerrou. Pretérito imperfeito. Olha aí já esse negando a perfeição do passado, tá? Porque então que ele é pretérito imperfeito? Foi uma ação que ocorreu no passado e não foi concluída, não se terminou, tá? Então, quando você fala, eu andava muito de bicicleta, eu andava muito de bicicleta, isso quer dizer que você não andou e parou de andar. Você andou de bicicleta e pode continuar a andar. Certo? Então, esse é um passado que nós chamamos de pretérito imperfeito, por ele não ter sido concluído. Então, eu andava, eu estudava, eu lia um livro, tá? Eu lia um livro. Então, quer dizer, você lê o livro e parou de ler e não lê mais? Não, eu lia um livro, então em determinado momento no passado, você estava fazendo uma ação que você pode continuar fazendo, esta ação. Por isso que ele é chamado de pretérito imperfeito, aquele que não é perfeito, aquele que não se concluiu, tá? Pretérito mais que perfeito. Bom, o pretérito mais que perfeito é um tempo verbal que era muito utilizado na linguagem erudita. Então, muitas vezes, para o aluno compreender
este tempo verbal, fica um pouco complexo. Que seria esse pretérito mais que perfeito? Olha aí, já é mais que perfeito. Além de ter sido concluído, ele foi concluído há muito tempo. Tá? Então, esse pretérito mais que perfeito, ele se refere a uma ação que ocorreu no passado anterior a outra oração, a outra situação. Então, ocorreu uma situação no passado e anterior a essa situação do passado, nós temos o pretérito mais que perfeito, tá? Muitas vezes esse tempo verbal ele é substituído por uma locução verbal. Então, eu tinha feito a lição quando o professor chegou. A chegada do professor é uma ação passada. Você ter feito a lição é anterior a esse passado da chegada do professor. Então, se a gente fosse colocar exatamente o tempo verbal sem utilizar a locução verbal, nós conjugaríamos da seguinte forma: eu fizera a lição quando o professor chegou. Então, esse fizera é uma ação no passado muito mais antiga e anterior a outra situação, tá? Quando nós temos lá nos livrinhos de leitura, nas historinhas de contos de fada, nós temos aquele início: era uma vez um menino que empinava pipa. Então, o que acontece? A ação do empinar pipa é uma ação passada. Esse era uma vez é uma ação muito mais passada, anterior a esta, que foi realizada de empinar pipa. Tá? Bom, futuro. Futuro do presente. Você planejar uma ação futura que com certeza ela irá ocorrer, tá? Então, domingo eu viajarei para a praia. Amanhã eu estudarei muito mais que hoje. Então, esse é o futuro do presente. É um tempo verbal que vai ocorrer, com certeza, em um determinado momento no tempo. Tá? Futuro do pretérito. Olha aí novamente esse pretérito. O que é pretérito? Pretérito significa passado. O que seria o futuro do pretérito? O futuro desse passado. O futuro do pretérito é quando você tem uma ação que você gostaria que acontecesse, mas por algum motivo não pode ocorrer, tá? E em inglês nós temos esse tempo verbal e ele é chamado de condicional, tá? Então esse futuro do pretérito é exatamente esse condicional. O que significa esse futuro do pretérito? Uma ação que poderia ter ocorrido se houvesse uma condição. Eu viajaria domingo se eu tivesse dinheiro, tá? Eu tocaria violão se eu tivesse um violão, tá? Então, são ações que, de alguma forma, foram planejadas e não puderam ser
concluídas devido a determinadas condições, tá? Beijo, beijo, fiquem com Deus, saúde para todos, vai!